Olá, amigos, que todos tenham um dia feliz, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, domingo 9 de outubro, a lição 3, ela tem como título Um Ser Vivente. É muito evidente, que nós, seres humanos, nós nos distinguimos, dos demais animais existentes. Afinal, nós somos racionais. E essa evidência, por sua vez, pode proporcionar vários caminhos assim para cientistas, e filósofos porem só os seres racionais conseguirem viver numa vida plena, pois somente a racionalidade leva o mundo às ideias que é perfeitamente imutável. O livro de Gênesis, o seu capítulo 1, versículo de 9 a 23, ele diz que Deus criou as plantas, as relvas e as sementeiras no terceiro dia. Os astros, ele criou no quarto dia. Os animais foram criados no quinto dia. E Deus só criou o ser humano no sexto dia. Assim, o ser humano foi o último a ser criado. Em Gênesis, no seu capítulo 2, versículo 4 e versículo 7, talvez você possa pensar que existe algum equívoco nas Sagradas Escrituras, onde ela diz que não havia qualquer planta no campo da terra, porque o homem ainda não havia sido criado. Embora mencione na Bíblia, no terceiro dia, que Deus havia criado as plantas, as sementes, as ervas, mas porém, Deus, ele só autorizou que elas crescessem, que elas brotassem, após ele ter criado Adão e Eva. Mas as plantas todas elas existiam. Ele só fez com que elas brotassem após e frutificassem após a criação de Adão e Eva, porque senão não tinha sentido ter alimentos e não ter o ser humano ainda no mundo. E isso foi importante, onde o homem foi criado realmente no sexto dia, e ele formou do pó da terra, que está lá em Gênesis, seu capítulo 2, versículo 7. Embora o homem e os animais tinham sido formados da terra, ambos foram formados da terra, o homem, por ser racional, ele age assim de uma forma diferente dos animais, destacando na sua inteligência, a forma de comportamento, ele tem consciência das coisas, ele tem capacidade para analisar seus atos, executar, planejar bem as tarefas e colocá-las em práticas. O homem, através de suas diferenças, defronta-se com seu comportamento, pois o homem é um ser assim surpreendente, a sua mudança e os seus constantes hábitos, costumes, crenças, cultura, e onde a razão é o que predomina realmente no homem. O que a gente vê aqui em Gênesis, no capítulo 1, 27, e que nós observamos, é que na criação, nas Sagradas Escrituras mostra no hebraico que a palavra bará, ou seja, criar do nada, e é utilizada aqui quando Deus fez os céus, a terra, os luzeiros, o firmamento. E já quando ele cria o homem, o Adão, que ele foi formado do pó da terra, ele se utilizou de material existente, pré-existente. E aqui nas Sagradas Escrituras é utilizado o verbo hebraico que chama-se azá. Nós podemos assim mencionar dois aspectos importantes na criação do homem. O primeiro aspecto
é que Deus formou, ele moldou, né, como assim um artesão, o homem, fisicamente, e através do seu poder, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente, né? Que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aqui nós podemos ver perfeitamente, né, que é o corpo que Deus fez, né, do barro, do pó da terra, né, com o fôlego de vida que ele, Deus, soprou nas narinas, e que isto se originou uma alma vivente, né? Então, o homem não tem alma, não tem assim uma alma, né? O homem é uma alma vivente, né? Então, nós somos uma alma vivente. E o segundo ponto que é importante é que Deus criou a humanidade toda como a sua imagem e semelhança, que está lá em Gênesis capítulo 26 e 27, mas a diferença é que o homem ele foi a imagem e semelhança de Deus, e os animais não são a imagem e semelhança de Deus. E algo muito curioso na criação no relato assim da criação do homem, que está lá em Gênesis no capítulo 1, versículo 26, que também disse Deus: façamos o homem. Vejam que está no plural. No original da palavra, para descrever que é façamos, no hebraico é usado Elohim, onde a terminação in é usada para definir algo no plural. E aqui então confirma, né, que quando ele fala façamos, é que existiam mais de uma pessoa. Aqui mostra perfeitamente que a Trindade participou de toda a criação. O Deus Pai, Deus Filho Jesus e Deus Espírito Santo, né? Onde ele participou de toda a criação. O que a gente pode realmente sanar as dúvidas assim, das pessoas, né? Porque Deus fez o homem de um barro, né? De um pó da terra, e ele colocou o fôlego de vida. E justamente a junção desses dois itens, né, que passou a ser uma alma vivente, que no hebraico quer dizer nefesh shayah, ou seja, um ser vivente. A alma não é nada mais do que uma pessoa viva, que ela é composta de corpo e fôlego de vida. E ela é uma identidade individual de cada um, de cada pessoa. É um corpo assim em movimento. E é justamente o fôlego de vida que ele dá a existência ao ser humano. Quando uma pessoa morre, esse fôlego de vida ele volta para Deus, né? Por isso que a pessoa não morreu, né? A dúvida gerada é por algumas pessoas que eles falam que existe uma alma penada, que uma alma está ali, não sei na onde, que a alma sai do corpo e vai para algum lugar. Isso aí são todas teorias pagãs, né? Sem comprovação alguma. E que alguns estudiosos das religiões, eles retiraram algumas teorias de Platão e Aristóteles, né? E eles adotaram realmente dentro da sua doutrina, sem base alguma, né? Sem confirmação nenhuma. Então, o corpo mais o fôlego de vida é que forma a alma vivente. É o conjunto de tudo. Não há existência consciente de nenhuma parte do ser humano separada da pessoa como um todo. Deus criou o ser humano de uma forma assim maravilhosa,
E nós não devemos assim especular do que as escrituras mencionam, porque elas são a palavra verdadeira de Deus, e ela afirma que realmente é o que deve ser feito, o que é real. Por isso que nós não devemos cair nos enganos e mentiras do inimigo. Podemos ter certeza, né, que nós não somos assim, fruto de um acidente ou de um acaso assim que ocorreu, como cientistas afirmam, né? Nós fomos criados realmente por Deus, de um Deus que planejou toda essa criação. O do universo surgiu pela palavra e pelo poder de Deus, que disse lá, haja luz e houve luz. Ele disse, haja luzeiro, houve luzeiro. Se nós pegarmos assim, um pedaço do nosso corpo, né, e levarmos para um laboratório, você verá que todos os elementos químicos que compõem o corpo, aquela parte humana que você está levando para analisar, ela é as mesmas partículas e elementos químicos que contém a Terra. Aí é uma comprovação de que nós se originamos da Terra, criada por Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, que você, ao ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo, que você possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Porque todas essas dúvidas, quando você aceita a Jesus como Salvador, você passa a ter sabedoria, se conhecer que realmente nós temos um Deus poderoso, que Ele nos criou. Um Deus que nos ama, que Ele quer realmente sempre lhe dar segurança para que você possa saber de todas as coisas, de como foi criadas, né? E acima de tudo, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador, Ele quer dar-te esse presente que chama-se salvação. E com isto Ele quer te levar-te para as mansões celestiais, onde não haja mais dor, não haja mais morte, não haja mais dúvidas, haja e sim segurança no Senhor. E sabe por que Deus quer fazer com isto, com você, comigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.